Olá, pessoal, bem-vindos ao Amazônia Interativa, que você está nos assistindo pelo AmazonSat e pelo portal amazônia.com. Hoje a gente vai falar a respeito de mineração na Amazônia. E claro, a gente sempre traz especialistas, os melhores aqui da região. Como não poderia deixar de ser, a gente tem o Marco Antônio Oliveira, da CPRM, que já é um conhecido de vocês, e estreando a gente tem o professor Albertino Carvalho, que é da UFAM, geólogo do Departamento de Geociências, eu sempre confundo Departamento de Geologia e Geociências, né? De Geociências da Universidade Federal do Amazonas. Eles vão ajudar a gente aqui a falar a respeito da mineração aqui na região. Mas não é só, também vai ter uma videoreportagem muito interessante logo mais. Eu começo falando aqui com os nossos convidados. Pessoal, a gente sempre fala de mineração, aí a gente pensa logo em ouro, diamante, né, pedras preciosas, metais preciosos, mas mineração não é só isso, não é verdade? Bom dia a todos, bom dia Isabel, bom dia professor Albertino. Eu acho que a mineração ela é muito ligada à própria origem do ser humano, porque na medida em que o ser humano começou a manipular ferramentas, ele só manipulou ferramentas de origem mineral. A primeira pedra lascada, depois a pedra polida, depois ele começou a manipular os metais, o bronze, o cobre. E isso marcou, então, a civilização humana, os períodos onde ele manipulou os recursos naturais. Então, a mineração faz parte da civilização humana, ela é extremamente necessária para tudo que a gente consome e usa, tem o bem mineral. E antes da gente fazer o programa para vocês, eu converso com os nossos entrevistados para elaborar o roteiro. E o professor Albertino estava falando a respeito do uso dos minerais na construção civil, né, professor? Isso, na verdade, sempre se pensa, como você mesmo mencionou, que a gente só estuda pedras preciosas, ouro e outros metais muito preciosos. Na verdade, aqui no Amazonas, inclusive, é uma característica do estado. É um estado em expansão, com uma grande cidade, grande nível de construção civil. Então, a demanda por material de construção civil, que é o que a gente chama de uso in natura, como areia, seixos, brita, pedras naturais para revestimento, para piso, enfim, é muito maior do que qualquer outra economia voltada à exploração, eventualmente, de ouro no estado. Então, nós temos que ter clareza de que a exploração mineral, o uso dos recursos minerais, vindo desde essa história que o Marco Antônio já mencionou, na verdade, hoje, ela tem um leque enorme de bens minerais que podem ser explorados. E, repito, aqui no estado do Amazonas, talvez uma das maiores fontes de arrecadação de impostos com relação à mineração estejam relacionadas, na verdade, aos bens minerais de uso in natura. Seixo, areia, brito, né? E essa é uma exploração também. E tem que lembrar também que o regime de aproveitamento desses bens minerais, ele é diferenciado. E aí isso já é controlado pelo DNPM, que tem, vamos dizer, o papel de autorizar a exploração desses diferentes tipos de recursos minerais e também fiscalizar as ações da própria mineração em si. Entendi. A gente pouco fala do DNPM, né? Mas ele tem um trabalho muito importante justamente na parceria, colaboração com o CPRM, não é, Marco? O Departamento Nacional da Produção Mineral é um órgão que pertence ao Ministério de Minas e Energia. Então, ele é o nosso parceiro irmão, porque a CPRM também é vinculada ao Ministério, com papéis bem diferentes. Enquanto a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, trabalha com o conhecimento geológico, procurando novos depósitos, estudando as ocorrências minerais, o DNPM ele dá a concessão para quem quer explorar economicamente aquele bem. Então, é um órgão presente em todos os estados da União e tem esse objetivo de gerir o nosso patrimônio mineral, já que o subsolo pertence à União. Marco, quando a gente estava falando a respeito do novo Código da Mineração e tudo mais, estavam justamente discutindo o papel, né, dessas agências públicas em relação à prospecção mineral. Como é que ficou? O Código de Mineral existente no Brasil tem mais de 40 anos. Ele é de 1967. Então, ele necessita ser atualizado, porque o Brasil mudou. Existem outros atores que trabalham dentro do setor mineral, não são apenas as empresas e o órgão que regula, mas também existem as prefeituras que arrecadam, existe o Ministério Público, existem as unidades de conservação. Então, são atores diferentes que surgiram nesses 40 anos. E o Código Mineral Brasileiro, então, precisa ser adaptado a esse novo momento.
Porém, é uma negociação longa no Congresso Nacional, ele envolve vários interesses e, portanto, não tem sido muito fácil para o governo federal fazer com que o código seja aprovado dentro do Congresso. Se estende aí já tem muito tempo, né? Já tem uma discussão aí de mais de 4 anos. Né? E tem coisas importantes do código, dessa alteração do Código Mineral. Uma delas é a transformação dele em PM em agência, né, que vai facilitar a fiscalização e a concessão, agilizando, então, a concessão dos diplomas minerais e principalmente na partilha do bem. Porque hoje o resultado da produção mineral, ele gera riqueza através da compensação financeira sobre a exploração dos recursos minerais, chama CEFEM. Então, a CEFEM é recolhida em termos de um faturamento líquido das empresas de até 2%, e a nova proposta do marco regulatório quer ampliar essa arrecadação para uma base, pelo menos, do faturamento líquido das empresas e também que esse royalty seja beneficiado mais amplamente. Porque hoje a CEFEM arrecada e distribui 65% para o município onde existe a jazida, 23% para o Estado e o restante para a União. Só que se a gente lembrar do que aconteceu lá em Mariana, onde aquele desastre ambiental ele atingiu centenas de quilômetros, dezenas de municípios, então se o impacto ambiental também é regional, em termos de amplitude, eu acho que a partilha do bem também deve ser regionalizada. Não cabe apenas ao município arrecadador concentrar 65%. Talvez partilhar para aqueles municípios da própria bacia hidrográfica. Bacana. Quer comentar também, professor? Não, é exatamente isso. Hoje em dia se fala muito de socialização dos benefícios, né? Então, é nesse sentido que o Código de Mineração é um conceito novo que está sendo introduzido no Código, nessa nova possibilidade de nós termos um código atual, moderno, que possa representar realmente os interesses das diferentes fontes. E principalmente associado com a questão ambiental, porque apesar de, nos bancos da escola, o geólogo aprender que ele tem o dever de recuperar quando ele está envolvido no processo de mineração, e aí eu quero ressaltar que não é só o geólogo responsável por isso, é uma equipe de profissionais, nós temos os engenheiros de minas e outros engenheiros civis e químicos, e industriais e metalúrgicos que estão envolvidos no processo da mineração. Então, na verdade, sempre se pensa isso, na verdade, né, Marco? De que o culpado é o geólogo de um acidente. Mas, na verdade, é um conjunto de profissionais e, por atribuição profissional específica, o geólogo, inclusive, não pode fazer a lavra. A lavra é de uma atribuição de um profissional muito específico, no caso, o engenheiro de minas. E, obviamente, é claro que isso é compartilhado dentro da jazida, do processo todo de mineração. Como eu disse no início, o geólogo vai lá descobrir a jazida e ele acompanha todo o trabalho e eventualmente ele permanece, inclusive durante a fase de mineração, porque ele tem que acompanhar geologicamente todos os processos. Mas é uma coisa importante e tudo isso tem trazido à tona a questão ambiental, da exploração, mas eu gosto muito de frisar isso e eu acho que o Marco concorda comigo. Na verdade, se a gente for pensar em termos de área, a exploração mineral e de jazidas ela é uma coisa sempre mais pontual, mais orgânica, dentro de uma área específica, porque o depósito ele não se espalha numa grande região. E ao contrário, por exemplo, a atividade de agricultura e outros de pecuária ocupam áreas imensas, implicando necessariamente em desflorestamento, uso de defensivos agrícolas, ou seja, a gente tem que fazer uma compensação em tudo isso. Geralmente a geologia é a vilã, a mineração é a vilã, mas nós temos que fazer um balanço e um equilíbrio entre essa atividade. Repito, é uma atividade muito pontual e que, na verdade, tem controles, tem fiscalização. Ninguém vai explorar uma área sem ter todos os métodos, sem ter todo o processo que envolve de recuperação, de prevenção, de contingência de acidentes. Quer dizer, é um processo bastante controlado. Se nós temos um problema de fiscalização ou outro, é exatamente isso que a gente está tentando recuperar, inclusive com o próprio código. Rapazes, e como é que é esse cenário aqui na Amazônia? Muito interessante isso que o senhor falou, professor, porque a gente ouve falar muito de mineração em Roraima, de mineração no Mato Grosso e no Pará, que, se não me falha a memória, o Tapajós é a maior província de ouro.
não é? Reconhecida pela geologia, não sei se do mundo, mas talvez do Brasil, né? Só que lá a exploração é feita de garimpo, né? Aquela coisa rudimentar. Como é que é a situação na maior parte aqui da Amazônia, pelo conhecimento que vocês têm? Eu vou começar e o Marco talvez complemente uma ideia. Na verdade, o estado do Amazonas, ele não tem uma trajetória histórica de grandes empreendimentos minerais, né? E aí a gente precisa fazer, eu vou voltar ao que eu disse no início, separar algumas atividades. Garimpo, no sentido mais comum da palavra, não é atividade de mineração plena, no sentido geral. Apesar de que hoje existe um regime, que são os programas PGBLs, né? Programas de lava garimpeira, mas mesmo nessas existe um controle, fiscalização, autorização. Nós não estamos falando daquele de garimpo voluntário ou espontâneo que ocorre lá no meio da selva, porque no nosso entendimento de geólogo, isso não é um empreendimento mineral, uma empresa que está fazendo isso, apesar de existir essa possibilidade. Então, no estado do Amazonas, em função dessa trajetória de não ter uma história mineral muito grande, porque nós não temos grandes depósitos, mas nós temos aqui grandes depósitos, grandes empresas explorando aqui, mas nós temos algumas coisas que são recentes e muito importantes para o estado, como é o caso da exploração da silvinita, que vai acontecer aqui nos municípios dos arredores de Manaus, inclusive. O processo já está bastante avançado aí na região de Altazes. O senhor participa das discussões? Não só participamos, como já visitamos. Temos doações da empresa de perfis que foram coletados, de material, já são usados na escola para fazer estudos de PIBIC, da geologia econômica, como eu disse, que é uma área importante do curso. E o Pitinga, o Pitinga já é uma exploração de estanho e de outros metais, mas lá, em função da economia mundial, do preço do estanho, a coisa flutua bastante. Agora, no caso da silvinita, não. O Brasil é dependente de fertilizantes na quase totalidade. Então, o uso hoje de produção de fertilizantes e calcários para corretivo de solo para um país essencialmente agrícola, esse evento vai ser extremamente importante. É um empreendimento mineral de grande porte que vai poder ajudar. Sem dúvida, o estado do Amazonas, você pensa naquela subdivisão agora, né? Uhum. E os royalties derivados desse processo. Assim como a gente pensa lá no petróleo do pré-sal, que é um dinheiro enorme, não sei o quê. Então, a gente tem que ficar atento a esse processo todo. Quer completar, Marco? Completando o que o Albertino disse, né? A mineração ela se distribui no planeta de acordo com o grau de desenvolvimento de cada país, né? Então, se a gente olhar o planeta inteiro e localizar todos os bens, todas as minas que existem, nós vamos ver que uma nuvem sobre os Estados Unidos. Então, aparentemente, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, mais poderoso, e também tem a maior quantidade de minas no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos é o maior produtor mineral do mundo. Ele praticamente produz toda a tabela periódica dos elementos químicos. Para o outro lado do Brasil, se a gente olhar a distribuição das minas, elas se concentram no litoral brasileiro, perto das grandes cidades, dos grandes mercados consumidores. Então, a Amazônia é a última fronteira onde a mineração vai chegar. Então, assim, isso vale para o conhecimento geológico, nós conhecemos pouco aqui, e vale também para as futuras novas descobertas. Um local onde, como a Amazônia, onde você conhece pouco, a chance de você encontrar um depósito de classe mundial é muito maior do que você pesquisar em Minas Gerais, em Goiás ou no Nordeste do Brasil. Então, acho que esse é o grande atrativo aqui da Amazônia, essa dimensão territorial e esse baixo conhecimento geológico. A mineração estava sendo bastante discutida, né, quando aconteceu aquela tragédia lá em Mariana, né, com o rompimento da barragem. Em todo lugar onde há mineração existe barragens daquele tipo e elas estão sempre correm sempre o risco de acontecer um incidente como aquele que aconteceu? A mineração ela sofreu realmente um choque, foi um baque grande, esse acidente que ocorreu em Mariana. Era uma mina já antiga, ela tinha mais de 40 anos de produção histórica, é uma região produtora não só de minério de ferro, mas também de ouro, de outros elementos. E o fato de ter ocorrido aquele rompimento e a amplitude do impacto ambiental realmente foi uma tragédia que ocorreu no Brasil. Agora, toda mineração ela envolve você retirar o minério que te interessa e o que sobra é o rejeito.
Então, esse rejeito ele tem que ser depositado próximo à mina em algum local. Geralmente se faz uma barragem de contenção. E ele vai sempre de rejeitos. existir, Marco? Sempre vai ter que existir, a não ser que seja uma mina totalmente subterrânea, onde a boa parte do rejeito permaneça ali mesmo. Mas, de toda forma, você tem que sacar esse rejeito e jogar na superfície. Agora, claro, esse rejeito, essa barragem só vai existir naquela condição que o Albertino falou, né, da atividade mais profissionalizada, digamos assim, né, de grande porte, né? Isso. Na verdade, esses acidentes ocorrem também lá nos garimpos ilegais, vou chamar assim. Sim. Só que eles não são reportados e não assumem a dimensão que assume um acidente como esse de Mariana. Na verdade, a gente tem que entender que, de uma certa forma, para cada bem mineral, para cada recurso mineral, existe um método de lavra específico, tá certo? E os nossos alunos aprendem tudo isso, obviamente. Existem lavras a céu aberto, como o Marco mencionou, que é o caso essas da Samarco, que você vai criando aquelas bancadas para tirar o material e de lá atrair o elemento metálico que é importante, no caso o ferro, que é usado para a fabricação de aço, que é um dos maiores contribuintes do PIB brasileiro. E foi isso durante muitos anos na história econômica do nosso país, porque isso é exportado para inúmeros países. Porque o Brasil tem grandes jazidas, não só da região de Minas Gerais, como de Carajás, como você mesmo já mencionou. Agora, outros bens minerais são explorados de formas diferentes, não é verdade? Por exemplo, a silvinita aqui vai ser mina subterrânea. Não implica que, independente do método de lavra, que isso não possa causar algum impacto na superfície, obviamente. No caso, por exemplo, da Petrobras, que explora o petróleo em Urucu, também tem a ver com o geólogo, apesar de ser petróleo e não ser um recurso mineral no sentido pleno da palavra, de ouro, diamante, mas é chamado até de ouro negro, na verdade. Uhum. Então, também nós temos que pensar, você já pensou se tem um grande vazamento de óleo e ele contamina os rios e etc? Ou seja, existem essas possibilidades, elas existem. Agora, óbvio que todo o controle ambiental, desde a produção, da exploração especificamente, da acumulação, dos reservatórios, dos depósitos e do transporte, né? E eventualmente pode ocorrer um acidente. Hoje nós temos um gasoduto. Você imagina se o gasoduto de repente se rompe e esse gás vaza todo. Ou uma balsa tem um acidente e essa balsa derrama óleo no rio. Então tudo isso está previsto dentro do processo, mas isso depende realmente de controle e de uma exploração séria, organizada, consciente e de acordo com a legislação brasileira. Tanto a mineral quanto a ambiental, obviamente. Tá certo. Agora, gente, nós vamos dar uma pausa na nossa conversa a respeito da exploração mineral. Queria perguntar para vocês se vocês acreditam em UFOs, extraterrestres, essas coisas. Hã? Olha, eu acho que seria um privilégio no universo do tamanho que nós fôssemos os únicos seres a habitar esse universo imenso. Nós seríamos realmente extremamente privilegiados. Eu prefiro acreditar que tem alguma coisa aí vindo para a gente de novidade. E o Marco ficou muito risonho. Uma pergunta difícil de responder, mas é isso mesmo que o professor disse aqui, né? É um universo enorme, em expansão, uma idade antiga, tem mais de 4 bilhões, quase 10 bilhões de anos é a idade do universo, então bilhões de planetas, alguns semelhantes à Terra, então a possibilidade de você ter vida extraterrestre é grande. Agora, se há tempo hábil para eles chegarem e virem até nós, é outra questão. Né? Tá certo. Pois, gente, o Portal Amazônia publicou uma matéria a respeito desses UFOs e um dos entrevistados disse que talvez os minerais, né, presentes no nosso solo sejam um dos fatores que atraem os extraterrestres à Terra. A gente entrevistou a Umaia Ismail, que é bastante famosa aqui na região em relação a essa questão. Aí depois a gente chamou ela aqui de novo para fazer essa videoreportagem em que ela fez comentários a respeito de coisas que foram postadas nas redes sociais. Vamos conferir. Na verdade, os UFOs aparecem no mundo inteiro. São capas de revistas, capas de jornais, em absolutamente
todos os recantos do planeta. E o que tem a ver UFOs na Amazônia? O que há de especial na Amazônia? O que nós podemos dizer é que um dos casos mais bem documentados, inclusive feitos por militares, essa documentação feita por militares, foi feita aqui pertinho, na ilha de Colares, no estado do Pará. Os ribeirinhos tiveram que parar de pescar, porque eles eram perseguidos por luzes e atingidos por elas também. Então, esse caso ficou muito conhecido em todo o planeta como Operação Prato. Lucy, eu concordo com você. Eles sempre estiveram aqui. Muitos dos contatos que são relatados na Bíblia, em que consta 4 patas de aço, na verdade não eram patas de aço, mas eram exatamente das naves, porque não existe pata de aço e que voa. Então eu concordo com você que eles sempre estiveram aqui. Jane, é verdade, mas você sabe que o conhecimento profundo da natureza dos extraterrestres pode abalar as crenças do nosso planeta? Isso aí é muito sério. Então, tem muita gente preocupada com o que este conhecimento profundo pode causar na massa da população. Porque existem determinadas crenças que são baseadas em contatos com seres extraterrestres, mas elas não são interpretadas como tal. Então, isso ocasionaria um abalo muito grande no pensamento coletivo. E isso aí tem que ser realmente aos poucos, tem que primeiro amadurecer a fruta para depois cair da árvore. Aguarda um pouquinho que a gente já está chegando lá. A população já está se questionando, já está caminhando para esse entendimento e eu acredito que em mais 2 décadas, no máximo 3 décadas, o conhecimento ufológico será uma coisa tão comum que a pessoa que não disser que não acredita em extraterrestre, vamos dizer, vai ser ela a esquisita. Aí, gente, obrigada ao Maia Ismail. E tá aí, gente, a matéria que eu falei, é um especial do Isaac Guerreiro. Olha só, que fantástico, tem histórias. Tem entrevistas ao especial que o portal Amazônia fez, UFOs na Amazônia. Para saber mais informações, você tem que acessar o portal amazônia.com, mas só depois que o Amazônia Interativa terminar. Olha só como tá bonito, gente. Olha aí, inclusive tem um relato indígena, gente. Tá? Chega, produção, chega, porque senão ninguém vai acessar para conferir. Eu já estou com vontade aqui, a minha audiência vai já cair, todo mundo vai correr para acessar a matéria. Brincadeira, gente. E agora tem as 5 mais. E a matéria mais acessada foi sobre os jogos de futebol das Olimpíadas aqui em Manaus. Vocês não param de acessar essa matéria, né, gente? Mas também tem a matéria a respeito do avião no meio da floresta, que chama a atenção de curiosos em Manaus. Uma matéria que deu muito trabalho para a gente fazer, porque na época o avião ainda era um segredo, era uma lenda, na verdade, aqui em Manaus. E também a matéria a respeito da onça, que foi morta durante a cerimônia da passagem da tocha olímpica aqui por Manaus, na verdade, após a cerimônia passá-la pelos CIVs. E também a matéria que originou o programa de hoje, Conheça as Pedras no Caminho da Mineração do Amazonas. É uma matéria do Jornal do Comércio, da parceria que a gente tem, muito boa, que vocês acessaram bastante, gostaram, comentaram e originou o programa de hoje. E também tem uma matéria sobre as mais de 4.500 vagas de emprego em concursos na Amazônia, que também é uma matéria que está aí desde a semana passada. Agora, antes de encerrar, eu quero pedir as considerações finais dos nossos convidados, que vocês façam as considerações finais sobre o assunto.
Eu agradeço pelo convite, porque está representando aqui o Serviço Geológico do Brasil. Eu acho que a Amazônia ela tem uma questão mineral ligada ao seu povo muito importante, que é a mineração em terra indígena. Eu acho que não tem uma agenda mais amazônica do que esta. As terras indígenas, a maioria delas estão na Amazônia, existe o bem mineral dentro delas e as comunidades precisam desse recurso econômico. Então, minha mensagem é essa. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco o território como um todo aqui no Amazonas e ver as riquezas que nós temos para poder explorar da melhor forma. E aí, fica a dica, o convite à reflexão, professor Albertino. Já que é para fazer um convite, eu vou ser bem específico. Que todos saibam que na Universidade Federal do Amazonas existe um curso de geologia. Você pode se transformar e se formar em geólogo aqui mesmo em Manaus e vir trabalhar com todas essas questões que nós discutimos hoje. É um curso sólido que tem graduação e já tem mestrado, então você pode se aprofundar em todas essas questões da profissão de geólogo e é um departamento aberto. Nós temos um museu espetacular de exemplares da Amazônia como um todo, do Brasil, então é um atrativo sempre grande nas feiras para os estudantes. Então fica esse convite, venha fazer geologia na Universidade Federal do Amazonas e participar de toda essa discussão de forma bastante ampla e é uma profissão apaixonante. Gente, adorei esse encerramento do professor Albertino. Que bacana, professor. Uma curiosidade, antes do programa terminar, eu sei que o tempo já está curto, mas, professor, a gente entrevista muitos pesquisadores aqui, pessoal do INPA, né? Vocês da Universidade do Amazonas, e tem cursos assim que a gente considera muito importantes, por exemplo, agronomia, geologia e tudo mais, e que a gente ouve dos professores, dos coordenadores de cursos e pesquisadores, que os jovens já não se interessam. Por isso não querem mais seguir esse tipo de carreira, o que é uma pena, porque eu, pelo menos como jornalista, acho vocês pessoas super interessantes. Bom, é uma profissão apaixonante, como eu disse. Antes, um pouco aqui na nossa entrevista, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, de que hoje nós temos formado profissionais aqui no Amazonas de qualidade nacional. Eles têm concorrido a concursos públicos na CPRM e outros órgãos e têm um papel de destaque. Ou seja, na verdade, isso depende muito mais do interesse individual, obviamente, do estudante, mas hoje a juventude tem perfis aí que eu acredito que você deve abordar em algum outro programa, né? Os interesses são mais diversificados, mais tecnológicos, mas nada disso está fora da profissão de geólogo. Geólogo hoje é um ser completamente tecnológico. Então venha fazer geologia, porque você vai ter essa oportunidade também dentro da geologia. Tá certo, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Marcos, você sabe, você é sempre bem-vindo. Professor Albertino, venha mais vezes. Fica o convite. Tá certo. Pessoal, continue nos acompanhando pelo portal Amazônia.com. Tem muita matéria interessante, inclusive essa a respeito dos UFOs aqui na Amazônia. E é isso. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.